Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de quinta-feira. Estamos aqui com o nosso coração feliz e em paz, unidos com Ele elevado até a Deus nosso Pai, para juntos partilharmos desse momento de reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Então sejam todos muito bem-vindos, que possamos sentir Jesus vivo em nosso coração, porque assim todas as palavras e cada atitude e pensamento nosso estará alinhado com os ensinamentos de Jesus. Meus irmãos, que nós possamos realmente abrir a nossa alma para Jesus, para as palavras do Cristo, para os doces ensinamentos do Evangelho. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos começar a nossa quinta-feira de reflexões, trazendo aqui para todos nós uma história, não só uma história, mas também uma breve reflexão, que foram escritas, meus irmãos, por um grande espírita aqui do Brasil. Hoje nós iremos compartilhar uma história que se encontra lá no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, capítulo 37, e é uma obra que foi escrita por Caibar Schutel. Meus irmãos, hoje a gente vai falar um pouquinho de Caibar Schutel aqui também. Ele é muito conhecido por ter algumas palavras objetivas demais. Caibar Schutel, muitas vezes em suas obras, ele pontua certas explicações e esclarecimentos que são necessários para o nosso coração. E muitas vezes a gente acha um pouco duras as palavras de Caibar Schutel, mas são necessárias para o nosso desenvolvimento, nosso aprimoramento, para abrir os olhos da nossa alma, não é mesmo? Então, meus irmãos, antes de contar aqui essa história que Caibar Schutel conta, vamos esclarecer um pouquinho quem foi ele? Pois muitos irmãos já podem aí conhecer as obras e quem foi Caibar Schutel, mas também muitos irmãos podem partilhar da dúvida de quem será que foi esse espírita. Então a gente vai esclarecer aqui um pouquinho para a gente ver a importância que ele tem no movimento espírita. Para a gente começar, meus irmãos, Caibar Schutel, primeiro de tudo, ele é conhecido como um dos grandes espíritas do Brasil. Olha só, ele é conhecido como um dos grandes espíritas do Brasil, porque ele nasceu lá no Rio de Janeiro, em 1868. Caibar Schutel, ali no Rio de Janeiro, em meados desses anos, ele não teve uma infância muito fácil. Ele logo novinho ficou órfão de sua mãe e de seu pai, isso aos 10 anos de idade. Depois, quando ele já era mais jovem, ele começou a trabalhar como farmacêutico e depois, aos 17 anos, ele mudou-se para São Paulo. Aí ele saiu do Rio de Janeiro e foi morar em São Paulo. Só que aí ele passou por algumas cidades até ele parar numa vila, era considerado vila, chamada Matão. Uma vila muito simples, uma vila muito necessitada fisicamente e materialmente das coisas. Essa vila se chama Matão, lá em São Paulo. Um vilarejo muito pobre mesmo. E ali, Caibar Schutel começa a se dedicar, ainda novo, ao serviço da caridade, de auxiliar aqueles irmãos daquele vilarejo. E Caibar Schutel, como ele trabalhava como farmacêutico, ele receitava e também dava remédios gratuitos para muitos irmãos desse vilarejo que não tinham condição nenhuma de comprar um medicamento. Então ele viveu a caridade, ele se dedicou ao bem enquanto ele estava ali.
Só que aí Caibar Schulte conhece o espiritismo, e a partir do momento que ele conhece a doutrina espírita, ele se torna, meus irmãos, um grande estudioso das obras de Allan Kardec. E o mais bonito é que Caibar Schulte não apenas estuda com profundidade e com vontade as obras de Allan Kardec, como também coloca em ação. Ele vive o que ele estuda. Então, Caibar Schulte, ele é um exemplo para todos nós, porque ele estudou muito as obras de Allan Kardec, é um exemplo mesmo para a gente. E ele estudava e vivia o que ele estudava. O que não é fácil, meus irmãos, mas ele se esforçou muito, por isso é um grande exemplo para todos nós. E aí, Caibar Schulte, ali, depois de conhecer a doutrina espírita, delinear a tua caminhada no espiritismo, ele fundou um centro espírita chamado Amantes da Pobreza, e ele realmente se dedicou a essa causa. Meus irmãos, tem até uma obra, um livro que se chama Os Grandes Espíritas do Brasil, e nessa obra nós encontraremos falando um pouquinho sobre grandes almas que passaram aqui pelo Brasil e que foram espíritas e tem muito a nos ensinar. E aí nesse livro nós temos um pouquinho falando da personalidade de Caibar Schulte. E aí nessa obra vai dizer assim que Caibar Schulte, ele era um polemista emérito, que ele jamais se curvou às injunções e às perseguições que naqueles tempos se moviam ao espiritismo. Os próprios adversários do espiritismo não tinham coragem de atacá-lo, de tão grande era sua projeção moral. E a grandeza de sua dedicação fazia que o estimassem, cheios de respeito. Eu destaquei esse pedacinho dessa obra que fala de Caibar Schulte, porque realmente quando nós lemos as obras de Caibar Schulte, nós vemos a potência ali da opinião dele. Nós vemos não só a potência, mas a força do verbo de Caibar Schulte. Caibar Schulte não tinha isso de falar com delicadeza, entre linhas. Não, ele era muito objetivo. E olha só o que fala aqui, ele não se curvava diante das perseguições, não. Ele estufava o peito e enfrentava, porque naquela época a doutrina espírita, meus irmãos, era muito perseguida. Hoje em dia, para nós, abrir o nosso coração para o espiritismo e acolher essa doutrina, meus irmãos, como que se diz? Estamos aí tranquilos, mas naquela época não era fácil. Os espíritas eram extremamente perseguidos. E aí, Caibar Schulte, diante dessas perseguições, ele não baixava a cabeça não, ele estufava o peito e olha, encarava de frente. E aí diz que ninguém tinha coragem nem de falar com ele ou de atacar ele, porque sabia a potência do verbo, das palavras de Caibar Schulte. Eu acredito, meus irmãos, que muitas pessoas tinham até receio de falar com ele, porque olha só, de tão grande era a sua projeção moral. Mas isso não retirava a humildade daquele coração, a caridade que ele vivia e o amor que ele compartilhava com todos. Caibar Schulte, ele era forte nas palavras, ele tinha um posicionamento que passava uma autoridade moral e mesmo assim ele era humilde, ele era brando de coração e ele vivia que a doutrina espírita nos ensina. Então, ele é um dos grandes espíritas do Brasil. E aí ele traz na sua obra, agora que a gente já compreendeu um pouquinho quem foi Caibar Schulte, ele traz na sua obra pra gente uma história que se chama As Árvores que Escolhem um Rei. E hoje eu escolhi essa história para contar aqui pra gente, para refletir na nossa passagem de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Caibar Schulte vai nos contar assim: que certa vez
As árvores deliberaram escolher um rei. Uniram suas vozes e disseram à oliveira: reina sobre nós. E a oliveira, diante desse convite, respondeu: não, deixarei porventura a minha gordura, que se usa para honrar os deuses e aos homens para reinar sobre as árvores? Não vou aceitar. Bom, voltaram-se as árvores para a figueira então e lhe disseram: vem tu, reina sobre nós. Mas a figueira também respondeu: não, deixarei porventura a minha doçura e as minhas demais qualidades que possuo para reinar sobre outras árvores? Bom, mais uma árvore que recusou ter o poder e reinar sobre as outras árvores. Olha só, as árvores já tinham tentado sobre as oliveiras, elas não aceitaram. Tentou sobre a figueira, ela também não aceitou. Então elas continuaram. Em vista do recusamento que tinham recebido, as árvores se congregaram em torno da videira e disseram: vem tu, então, e reina sobre nós. A videira também recusou, dizendo: hei de deixar o meu suco, que alegra os homens, para dominar sobre as árvores? Não. Olha, a videira também recusou. Então as árvores não tinham mais opção e foram até o espinheiro e lhe disseram: vem tu, então, e reina sobre nós. O espinheiro disse: se vós, na verdade, me unges vosso rei, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, do espinheiro sairá fogo que devorará os cedros do Líbano. Meus irmãos, Rai Bar Shuta, ele usa umas palavrinhas, uns conceitos que às vezes pode ser um pouquinho, como que se diz, complexo para nós a primeiro momento, mas aqui a gente vai explicar um pouquinho essa história, só revisitando o que a gente acabou de ler aqui juntos. Rai Bar Shuta nos conta a história de uma árvore, de árvores, quer dizer, que precisavam de um rei para ter o poder supremo sobre todas as árvores. E aí elas começaram a ir atrás de outras árvores para chamar elas: olha, vem aqui reinar. Então primeiro elas vão lá na oliveira e diz assim: vem você, reina sobre nós. E aí a oliveira diz: não vou deixar as minhas tarefas, os meus deveres que eu já tenho para cumprir, para reinar sobre vocês. Bom, ela recusou. Aí as árvores vão lá de frente para a figueira e a figueira diz a mesma coisa: eu não vou aceitar. Acaso deixarei de colocar em prática os meus deveres, os meus compromissos para ir reinar, ter poder sobre vocês? Não. Bom, então as árvores vão lá na videira agora. E a videira diz a mesma coisa: não vou aceitar ter o poder, reinar sobre todas as árvores. Os homens dependem do meu suco. Não vou deixar o meu dever. Não vou deixar de cumprir meus compromissos para ir ter poder, para ir reinar. Não. Então até que chega nos espinheiros e o espinheiro dá uma resposta nelas, fala assim: se você quer que eu, espinheiro, reine, vem cá, então fica quietinho embaixo da minha sombra. E o que acontece? Não irá produzir nenhum fruto, não é mesmo? Então, meus irmãos, Rai Bar Shuta, ele vai trazer uma breve reflexão das próprias palavras, dizendo assim que essa história, ela encerra profundos ensinamentos sobre o véu da letra. Deixa ver bem claro que os nossos deveres espirituais para com os homens e para com Deus não devem ser substituídos por qualquer oferta que nos façam, embora aparentem fins de interesse público ou pareçam visar glórias espirituais. Por outras palavras, Rai Bar, sempre muito objetivo em seus esclarecimentos, ele nos diz e nos convida hoje a pensar sobre as oportunidades, os convites
que nos surgem na estrada da nossa existência, mas que são convites e oportunidades que, se nós aceitarmos, podem nos desviar dos deveres assumidos espiritualmente por nós. Todas essas árvores que receberam convite de reinar sobre todas as outras árvores não aceitaram, pois elas tinham um compromisso antes assumido. E se elas aceitassem reinar sobre todas as árvores, elas iriam desviar-se do caminho, do compromisso central delas de estar aqui. E o mesmo é para nós. Nós temos os nossos deveres, nós temos os nossos compromissos, isso antes da gente reencarnar, já delineamos. Só que se chegarmos aqui na Terra, pode acontecer de chegar até nós convites para mais poder, convites que vão vislumbrar aí os nossos olhos materialmente falando, um cargo mais alto, mais poder, mas que muitas vezes são convites que só irão nos trazer mais perturbação no futuro, nos desviando das tarefas principais que o nosso espírito tinha para cumprir. E isso acontece, meus irmãos. Olha, não são todos os convites, não são todas as oportunidades que chegam para nós que são benéficas. Muitas delas irão nos prejudicar no nosso serviço espiritual. Muitas delas irão nos prejudicar nos nossos deveres que a gente prometeu cumprir aqui. Então a gente deixará de fazer o que a gente cumpriu porque está vislumbrando mais poder, está vislumbrando algo material e vai deixar de fazer o mínimo que a gente prometeu realizar para Deus. Olha, meus irmãos, por isso, pensemos que antes, quando a gente receber um convite, uma oportunidade, algo para realizar, a primeira coisa, oremos com Deus no coração. Conversemos com o Pai. Perguntemos o que Deus acha dessa oportunidade que chegou, desse convite que foi aberto para nós. Conversemos com Deus. Vamos pedir um auxílio. Vamos pedir um conselho a Deus. O que Ele acha? Será que é o melhor caminho para nós? Como eu disse, muitas vezes chegam até nós convites para realizar algo, para crescer de alguma forma, mas que futuramente nos desviará dos nossos compromissos e que não são tão bons assim para nós espiritualmente falando. Vai nos causar mais dor de cabeça, perturbação, mais preocupação. Por isso é importante a gente pedir esses conselhos a Deus, conversar com Deus e perguntar o que o Pai acha, para a gente fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Sabe, meus irmãos, vou compartilhar algo que eu gosto muito de fazer e que pode também auxiliar muitos. Mas sempre que surge algo novo para realizar no meu dia a dia, eu sempre faço uma oração e eu abro o próprio Evangelho segundo o Espiritismo também, rogando uma inspiração de Deus, rogando uma inspiração dos bons espíritos para uma passagem que pode até me auxiliar a ter uma visão diante daquilo que eu estou pedindo um conselho a Deus. Estou pedindo como que se diz? Que Deus possa me guiar nessa decisão. Então, faço uma oração e abro o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí sempre tem uma passagem que vai trazer ali nas entrelinhas aquela resposta que o nosso coração precisa. A gente sempre encontra a resposta quando a gente pede para Deus. Então eu costumo fazer isso. Fica aí também para os nossos irmãos. Sempre pedir, meus irmãos, um conselho. Sempre pedir uma orientação para Deus nosso Pai, para Jesus, para os bons espíritos, antes de tomar uma decisão, antes de aceitar algo, para a gente ver se não estamos desviando do caminho que Deus deseja para nós. Bom, meus irmãos, vou convidar para a gente encerrar
nosso evangelho de hoje, o qual a gente falou um pouquinho de Cai Bar Schutter. Olha que história maravilhosa! Essa história a gente encontra no livro de Cai Bar Schutter, chamado Parábolas e Ensinos de Jesus, capítulo 37. Ele vai reproduzir essa história lá para nós e trazer uma reflexão que a gente leu aqui também, viu, meus irmãos? E essa nossa mensagem de hoje também foi inspirada no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 24. É uma passagem que é uma prece para pedir um conselho. A gente não acabou de compartilhar aqui que diante das oportunidades, de novas chances, vamos pedir um conselho a Deus para a gente seguir a vontade do Pai em primeiro lugar. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.